Olá pessoal, saudações, tudo bem por aí? Vamos iniciar o segundo bimestre. Sejam todos bem-vindos então a esta segunda etapa. Quem diria, hein? Finalizamos o primeiro bimestre, entramos no segundo bimestre e nada da pandemia ir embora. Vamos lá. Primeiro ponto sobre o nosso reinício, não é? Depois da avaliação. Vamos falar sobre, como vocês estão vendo, a estruturação da equipe de vendas. Vamos dividir a aula em duas. Oficialmente, a aula de hoje se vocês olharem a ementa, e eu coloquei a ementa no fórum de hoje, no fórum 6. Se vocês olharem a ementa, existe a aula para revisão e tal. Bom, enfim, é um conteúdo que não existe, não precisa dessa aula de revisão, não é? Não vamos perder tempo com isso e vamos aplicar o conteúdo oficial. Não é? Então, eu vou dividir a aula de hoje em duas. A aula com o conteúdo Equipe de Vendas 1 e Estruturação de Equipe de Vendas 2, a aula que vem, que é uma continuação. Capítulo 4 hoje e capítulo 5 semana que vem. Vamos lá para a nossa aula. E aí vocês vão ver o nosso bom e velho livro, né? Continua o mesmo. E hoje nós vamos usar o capítulo 4, das páginas 99 a 124, como vocês estão vendo aí. Do que fala exatamente a aula de hoje, o capítulo, a aula da semana que vem também vai falar basicamente disso. O vendedor ideal. Qual é a figura? Como a gente pode encontrar o vendedor ideal? Bom, existem várias características para um vendedor ideal. Aliás, eu já vou falar um pouco sobre o nosso exercício da gente tentar descobrir, criar, anotar o perfil do vendedor ideal. Tua empresa utiliza vendedores internos, externos, por telefone, representantes, enfim. Qual seria o vendedor ideal para a tua empresa? E a gente vai entender que existe o vendedor ideal para cada segmento, cada mercado, cada produto, cada serviço, cada empresa. Então prestem atenção primeiro nos dados e nas informações que vão ser repassadas. Depois a gente vai aprofundar isso na aula ao vivo, como a gente sempre faz. Então eu trouxe a aula com vários dados, algumas informações, e na aula ao vivo a gente aprofunda isso, discute isso juntos, ok? Mas é possível você desenhar o perfil do vendedor ideal para a tua empresa, que não necessariamente seria o mesmo vendedor, o mesmo perfil para a minha empresa, para a empresa de outro colega. Então, a aula de hoje, a aula da semana que vem, nos ajuda a entender qual é o perfil ideal do nosso vendedor e ajuda também, se você é gestor, afinal de contas a nossa aula é sobre gestão de vendas, se você é gestor, você vai poder parar, pensar, analisar, olhar para o teu corpo de vendedores para ver se o teu corpo de vendedores tem realmente o perfil que ele deveria ter. Os teus vendedores deveriam ter o perfil que você vai encontrar com a ajuda da nossa aula de hoje e da semana que vem. Você vai conseguir desenhar este perfil ideal para a tua empresa e aí você vai poder comparar com a tua realidade e o que seria ideal de acordo com a ajuda do nosso querido livro aqui, do Las Casas, e das nossas reflexões que faremos juntos. Então, vendedor para vender é uma pergunta. Vendedor para vender? Pois é, parece óbvio, mas não é óbvio. Não é óbvio. Existem muitas pessoas que estão encarnando a figura do vendedor, mas não têm as qualificações, os perfis, as características, o posicionamento de vendedor. Às vezes ele pode ter tudo isso, mas não para esse tipo de produto que ele está vendendo. Você já começa a perceber então que existe uma relação umbilical, uma relação íntima com o marketing. Como sempre é, não é? Vendas e marketing andam juntos. Então, vendedor para vender, tópico número 1, tipo de trabalho a ser executado e sob qual estrutura, qual é o tipo de trabalho para esse vendedor. Se a gente pensa, vendedor é tudo igual? Não, longe disso. Então,
No tópico 1, a gente já entra numa provocação. Tipo de trabalho a ser executado. Se você me pergunta, Danilo, você tem um vendedor para indicar? E aí eu posso perguntar, tipo de trabalho, qual é a estrutura de vendas da tua empresa? Número 2, diretrizes para contratação sob, ou seja, embaixo da descrição do cargo e do perfil do vendedor. Eu tenho essa descrição do cargo, do perfil ideal para esse tipo de vendas, para eu atrair este tipo de vendedor? Será que eu já parei e pensei nisso? Ou eu fui coletando gente no meio, enfim, né, do meio da sociedade e atraindo sem ter essas perspectivas? Então, qual é o trabalho executado por aquele vendedor? Qual é o tipo de ação que o vendedor vai ter no dia a dia? E o número 3, número suficiente para recrutamento. Vocês vão ver que existem algumas necessidades que são muito pontuais para determinadas empresas. Um exemplo já muito claro. Final de ano, chega final de ano, as lojas varejistas de determinados produtos, calçados, roupas, contratam muitos vendedores. Mas será que são vendedores mesmo? Neste tipo de profissional que nós estamos nos referindo? Vamos refletir mais à frente. Tipo de trabalho. Aí vocês percebem 3 perguntas. Não está com ponto de interrogação, mas são perguntas ou são reflexões. Tipo de vendedor é igual a tipo de trabalho. Qual é o tipo de trabalho que eu estou me referindo, que o livro está se referindo? Bom, depende da geografia. O que significa depender da geografia? Depende do local, da localização, do endereço da empresa. Empresa de interior, empresa na capital, empresa em determinada região do país. O vendedor ele está bem assimilado em termos de cultura daquela região, cultura daquele povo, daqueles clientes. Então é sobre isso que nós podemos nos aprofundar e vamos nos aprofundar na nossa aula ao vivo. Geografia, então, é onde está posicionada a empresa e toda a influência que a geografia local lança sobre a empresa, obviamente lança sobre a relação vendedor-cliente. Às vezes eu vou falar cliente, às vezes eu vou falar consumidor, aí no texto, nos slides, aparece consumidor, mas você sabe que existe uma diferença, não é? Entre cliente e consumidor. Se não sabe, aprenda. Consumidor é qualquer, de uma forma bem básica a explicação, qualquer pessoa que entre em contato com a tua marca, que não tem relação ainda com a tua marca. Qualquer pessoa é um possível futuro cliente, mas ainda não é. O cliente, então, é aquele que tem relacionamento com a tua marca, que já compra de você, que gosta da tua marca. Então, a diferença entre o consumidor e o cliente são essas aí. Então eu tenho aqui o tópico geografia, o tópico demografia, ou seja, o perfil da sociedade em que a empresa está inserida, e depois a psicográfica, que aí já é um perfil mais pontual, que é o comportamento, o jeito de viver, o jeito de pensar, o jeito de agir, o jeito de comprar do consumidor ou do cliente. Então o vendedor ele tem que saber qual é o tipo de trabalho que ele vai executar. Sendo que todos esses 3 momentos, o geográfico, o demográfico e o psicográfico, vai surtir efeito sobre as vendas, sobre o vendedor, sobre o relacionamento dele com o cliente, com o consumidor. Ok? Isso tem um nome dentro desta relação. Chama-se segmentação. Com certeza você já viu em outras disciplinas de marketing. Segmentar é você definir qual é a carinha, definir a persona, uma palavrinha mais usada hoje em dia, qual é a persona do teu cliente, a segmentação. Homem, mulher, trabalhador informal, nível superior, bom nível econômico, social, enfim. Todos esses tópicos, geografia, demografia e psicografia, estão relacionados com a segmentação. A empresa vai dar a segmentação para o vendedor. Olha, vendedor, esta aqui é a segmentação. É este perfil, é esta persona aqui que você vai atender. Então, eu tenho que ter um vendedor que saiba
fazer esse tipo de atendimento. Se eu não tenho, a culpa é minha de empresa que não selecionei bem. A gente vai falar sobre seleção, ok? E aí vocês veem que eu coloco abaixo de cada um dos itens, geografia tem atividade, demografia, tamanho, psicografia, compras. Isso é a pessoa jurídica, ou seja, o perfil das empresas, né? A segmentação ela acontece pessoa física e pessoa jurídica também. É claro que você pode ter como cliente não pessoas, mas sim outras empresas. Então, essa atividade, qual é a atividade fim da empresa para a qual eu vou vender? Qual é o tamanho, qual é o faturamento, a dimensão dessa empresa para a qual eu vou vender? Como ela se posiciona no mercado? Não é? E qual é o poder de compra desta empresa? Enfim, são características muito bem-vindas em qualquer relação vendedor-comprador, vendedor-cliente, vendedor-consumidor. E essa diretriz é dada pela empresa, no caso a empresa que contratou o vendedor. Mais informações a gente vai ter durante o nosso bate-papo ao vivo, não é? Então, eu tenho empresas hoje em dia deveriam ser empresas orientadas para o marketing. O que significa isso? Significa que ela tem um posicionamento de relacionamento, não é só vender, é vender com relacionamento para que a venda aconteça diversas vezes a longo prazo, né? Então, se preocupar com o relacionamento, o atendimento, por exemplo, do vendedor para com o cliente. Grupos homogêneos, ou seja, separar grupos homogêneos e estudá-los. Por isso que aí tem um círculo geográfico, demográfico e psicográfico. Você vai estudar separadamente cada uma destas características diante do cliente que você tem. Serviços em sintonia com a necessidade do consumidor. Por isso que a empresa é orientada para o marketing, não só para vender, não só para a quantidade, mas para a qualidade, o relacionamento. Saber o que o consumidor precisa e quer. Perfil do vendedor com perfil de consumidor. Eu digo em relação a, não é? Então, o perfil do vendedor em relação ao perfil do consumidor. Eu tenho diversos tipos de consumidores, então é interessante que eu tenha também diversos tipos de vendedores para que eu adeque o perfil de um com o perfil de outro. Perfeito? E aí, vendas mais marketing, que é aquilo que eu falei alguns minutinhos atrás, essa relação é umbilical, não é? Natureza do trabalho, ou seja, que tipo de trabalho o meu vendedor vai desenvolver. Existem vários, o livro apresenta vários, e eu coloquei estes 5 mais interessantes, não é? Os vendedores entregadores, ou seja, aqueles que além de fazerem a venda, eles entregam o produto, então podem demonstrar o produto, fazer demonstração do produto, instalação do produto, dependendo do que se venda. Então, eu tenho um perfil para isso. Então, às vezes, o vendedor que fica no telefone, como é o tomador de pedido. O tomador de pedido é aquele que está esperando o cliente entrar na tua empresa, na tua loja, ou ligar para você solicitando mercadorias. Será que esse perfil serviria também para ser o perfil do vendedor entregador? Ou do vendedor técnico, aquele que conhece muito bem o produto? Ou ainda daqueles vendedores que vendem produtos tangíveis, que são os produtos físicos, e os produtos intangíveis, que são os serviços? Então você percebe que eu tenho vários perfis e eu tenho que adequar o meu vendedor a cada um desses perfis, dependendo da função de cada um deles, treinando-os ou contratando-os já de forma treinada, experiente, para atender cada um, porque são perfis diferenciados. Claro que um pode atuar, pode desenvolver algumas características, aprender novos serviços, novas formas de trabalhar, o entregador como tomador de pedido ou como técnico, enfim, mas no geral o mercado funciona com cada um no seu quadrado, se especializando naquilo, não é? E aí do lado apareceu agora as expectativas do consumidor e as tarefas de venda. Então, quando eu entro em contato com um vendedor, eu tenho expectativas, eu como cliente, comprador, consumidor, eu tenho as minhas expectativas e o vendedor da empresa a qual eu estou visitando deve atender ao máximo as minhas expectativas,
não é? Lembra, a nossa empresa ela está ligada ao marketing, ela está orientada para o marketing. Então, eu tenho que desenvolver ou contratar pessoas assim, com capacidades para entregadores, para vendedores de produtos intangíveis ou tangíveis, qualificações, ou seja, melhorar constantemente, atualizar constantemente a qualidade do vendedor, como um técnico, por exemplo, que recebe um novo produto, uma nova tecnologia, ele tem que estar adequado, qualificado para atender as demandas do cliente diante da nova tecnologia. E saber também, o vendedor ele precisa saber das atividades diretas e indiretas dele, o conhecimento técnico, conhecimento de gestão, administrativo, de softwares. Hoje muitos vendedores abandonaram há muito tempo já papel, prancheta, tudo no Palm Top, tablet ou no próprio smartphone digital e tal. Então, essas adequações, cabe a mim contratar vendedores já com essas adequações ou treinar os meus vendedores com estas novas exigências do mercado. Características do vendedor. O nosso livro ele faz referência a outros estudos de quais são as características de comportamento e de ação profissional e comportamental dos vendedores. Por exemplo, foi-se identificado que estas características como nível de energia, elas fazem parte dos grandes vendedores, dos bons vendedores. Os vendedores devem alcançar. Quem ainda não alcançou, a empresa deve fomentar que se alcance nível de energia, um alto nível de energia, uma autoconfiança, uma boa e grande autoconfiança, valores de querer vender, valores de querer lucrar também, de querer atender bem as pessoas, ter autonomia, não precisar de chefe, não precisar de alguém que indique o que ele precisa ou não precisa fazer. Ou seja, os vendedores melhores, tops, têm essas características que nós estamos mostrando. Nível de energia alto, grande autoconfiança, ter bons valores a respeito de vender, de lucrar, de alcançar metas, ser autônomo, não é? Saber sozinho o que ele deve fazer, é perseverante também, competitivo, tem essa, né, da relação da competitividade, e do outro lado o comportamento psicológico também desse vendedor nesses tópicos. O A, empatia, tem que ter um grande nível, um alto nível de empatia, porque ele vai estar se relacionando constantemente com outras pessoas, no caso os clientes, não é? Os consumidores. Então ele precisa perceber qual é a necessidade realmente e oferecer a solução para o problema do cliente. E letra B, o ímpeto em realização, que está ligado principalmente aí os valores, o número 3 do outro lado aí da planilha, que é o ímpeto em realizar vendas, realizar metas e realizar os desejos do próprio cliente, ok? Estrutura da força de venda. Qual é essa estrutura? Como o vendedor vai trabalhar? Como a empresa deve construir essa estrutura para oferecer uma estrutura perfeita, se possível, para que o vendedor faça a sua atuação de venda, não é? Então, dividido em 3 tópicos: previsão de vendas, otimismo versus realismo impactando a contratação. Ou seja, qual é a estrutura da força de venda, tendo como previsão de vendas o otimismo, o realismo. Eu preciso de muitos vendedores, poucos vendedores, uma média de vendedores. Por exemplo, eu chego no final de ano, o meu corpo de gerentes de venda, de gestores de venda, devem perceber, nós já vimos isso em aulas passadas, devem perceber qual vai ser o aumento, quanto vai ser o aumento de vendas. A capacidade de vendas da minha empresa, a tendência é aumentar. Aí eu olho para o mercado, faço os estudos dos dados, das informações, do conhecimento, o Inforesight, olho para o mercado, vejo como está a economia, como está o nível de emprego, o nível de poupança das pessoas, se tem uma boa circulação de dinheiro. Então, se tudo for positivo, quer dizer que a tendência é vender mais, tomando como base também as vendas do ano passado,
Então, é vender mais? Então eu contrato mais. Por isso que otimizo. É vender de forma estabilizada ou uma quantidade menor de vendas? Então eu contrato ou nem contrato, contrato pouco ou nem contrato. Então eu vou formando a minha estrutura, a minha força de vendas de acordo com aquilo que eu estou vendo lá no meu mercado. Por isso, previsão de vendas. Outro tópico, mudança na força de vendas, entrada ou saída de vendedores diante de fatores externos. E isso também tem relação com momentos da economia, onde eu tenho que demitir, por exemplo agora, não é? Onde eu tenho que demitir ou tenho que contratar de acordo com os fatores externos. Nós sabemos que não são apenas os fatores internos que movimentam o meu negócio, a minha empresa, mas o que está acontecendo lá fora, muitas vezes, movimenta, faz com que eu tome decisões com muito mais intensidade do que os fatores internos. Minha empresa estava indo muito bem, obrigado, mas aí veio a pandemia, fator externo. O que fazer com a minha força de venda? Eu tenho que reestruturar a minha força de venda? Tenho que mandar os vendedores para casa para fazer home office? Será que é possível isso? Ou eu tenho que dar férias coletivas para todo mundo? Ou demitir algumas pessoas? É exatamente isso que nós estamos vivendo. Então, eu estou fazendo uma reestruturação da força de vendas aí nesse tópico de estruturação da força de vendas, ok? Então, no nosso caso, não é estruturação, né? Seria reestruturação. E o último tópico, programa de marketing. Novos produtos e novas qualificações. Ou seja, eu estou recebendo novos produtos, então eu tenho que qualificar novamente ou requalificar os meus vendedores. Mais uma vez a gente faz uma relação com o mundo de hoje. Muitos vendedores foram mandados para home office, mas os vendedores saberiam fazer vendas através da internet? Responda aí. Nós vamos responder mais no nosso encontro ao vivo. Diretrizes de contratação. Percebam que a gente começou com o desenho do vendedor ideal, do perfil ideal, a persona ideal para vendedor, e a gente vai chegando no momento de contratar esse vendedor. Então, se você tomar a aula no passo a passo, é também um passo a passo para você chegar ao momento da contratação. Você está criando aí o perfil do vendedor para chegar no momento. E existem algumas diretrizes para se contratar. As principais, responsabilidades e deveres. O que esperar do vendedor? Isso tem que estar muito claro para mim, empresa. Para quê? Para que eu deixe muito claro para o vendedor que vai ser contratado. Descrição do cargo. Quais requisitos técnicos esse vendedor precisa ter? Além de alguns básicos, provavelmente o requisito comunicação, aquela velha e boa habilidade que a gente já comentou tanto, não é? Comunicação é um requisito para eles? Especificação. Quais características? Características pessoais mesmo. Não é? Nível de educação, conhecimento intelectual, outros idiomas, enfim. Não é? Então são diretrizes que devem estar claríssimas para mim, para que eu possa cobrar isso do meu futuro vendedor. Inclusive, isso deve ficar claro para esse tópico agora de recrutamento. Onde eu posso fazer o recrutamento? Bom, o recrutamento ele pode ser feito através desses 7 itens, dentre outros, não é? Na própria empresa, ou seja, a ideia da prata da casa, no concorrente, isso acontece demais, né? Principalmente nesse mundo de vendas onde todo mundo se conhece, através de clientes. Clientes podem ser usados como fontes para indicar pessoas interessantes. Um cliente que é bem atendido numa outra empresa pode indicar aquele vendedor. Em instituições educacionais, aí as faculdades, as escolas técnicas, não é? A Uniateneu, por exemplo, com certeza tem algum tipo de relacionamento com o mercado profissional que indica você como profissional. Anúncios, os velhos e bons anúncios, eu acredito que não existe mais nem anúncios em jornais, salvo algumas exceções. Os anúncios hoje estão todos na internet, né? ou a grande maioria. O LinkedIn, por exemplo, que depois a gente pode até conversar sobre isso numa outra oportunidade. As agências ainda existem, as agências de recrutamento, ainda não, né? Existem cada vez mais as agências de recrutamento e a própria internet de um modo geral. E aí do outro lado vocês estão vendo alguns fatores possíveis. O que são esses fatores possíveis que influenciam o recrutamento? Algo que a gente já falou, produto. Esse tipo de produto pede um tipo de vendedor. Então eu tenho que deixar muito claro isso. Como
a diretriz que a gente viu na tela anterior, diretriz de contratação. Então, é uma diretriz. Qual é o tipo de produto? Localização, onde se localiza a empresa, onde se localiza o mercado ideal. Eu tenho que mandar um vendedor para lá, contratar do local. Mercado, qual é o mercado que a empresa atua, qual é o mercado que esse vendedor vai atuar e o perfil da empresa. Ok? Qual é o perfil, qual é a cultura da empresa, enfim. Tem empresas que preferem trabalhar com uma miscelânea de perfis de pessoas, homens, mulheres, negros, estrangeiros, e talvez outras empresas tenham uma cultura que trabalha muito mais homens ou muito mais mulheres, por exemplo, vendedoras de perfumaria e tal, né? Lojas assim, o mercado varejista ele tem em alguns determinados setores algumas separações. Lojas de peças de automóveis, você encontra muito mais homens, ok? E aí, siga-me, não é? Bom, de qualquer forma, o que nós vimos nessa aula, nós vamos aprofundar na aula ao vivo e ela vai ter uma continuação na próxima aula. Então, você está tendo algumas informações, alguns dados, conhecimento a respeito de desenhar a figura do vendedor ideal. O que seria interessante você fazer seria fazer um desenho, não literal, não é? Mas construir as características, o perfil, anotar o perfil do vendedor ideal para a tua empresa, tomando por base estas reflexões da nossa aula. Que tal? Depois a gente aprofunda isso, mas este é um ótimo exercício para você terminar esta aula e a próxima aula com um perfil bem desenhado do vendedor ideal para a sua empresa, ok? A gente comenta mais na nossa aula ao vivo de logo mais.